gente não tá bem, pessoalmente, fisicamente, psicologicamente, fica muito mais fácil da gente não cumprir com as coisas que a gente planejou ou não conseguir executar da melhor forma possível. Eu já passei por isso uma vez e eu sei como é complicado quando a gente não tá bem pra gente sair de uma situação. Então, dessa vez, eu planejei também algumas coisas numa esfera mais pessoal para me dar esse suporte para eu conseguir fazer acontecer o planejamento que eu descrevi lá no primeiro vídeo para o curto, médio e longo prazo. A primeira coisa que eu coloquei aqui foi manter uma rotina minimamente organizada. Por quê, gente? Se a gente não tem a rotina organizada, a gente não consegue ser produtivo o suficiente. Experiência própria, eu durmo mal. Gente, eu durmo mal. Eu durmo mal, então, como eu durmo mal, eu durmo mal, acordo mal. Eu durmo tarde, aí eu acordo cedo, aí eu não tenho descanso adequado, minha cabeça fica doendo, eu não consigo fazer as coisas da forma que eu queria fazer. E pior, né? Às vezes eu tento até seguir, né? Eu tento até, por exemplo, acordei mal, eu vou levantar e vou fazer assim mesmo, mas a cabeça começa a doer, tudo começa a dar ruim, então não dá certo. Eu preciso ter uma rotina minimamente organizada para eu conseguir executar as coisas da forma como eu planejei. A segunda coisa que eu pensei, que tem a ver também com isso de cuidar da rotina, é cuidar da saúde, da minha saúde e da minha aparência também. Essa questão, uma coisa vai levando a outra, né? Porque se eu não acordo bem, se eu não durmo bem e não consigo seguir com minha rotina, vai influenciar também na minha alimentação, vai influenciar em tudo isso. Então, isso é um ponto também que eu preciso ter atenção, até porque hoje, né, eu trabalho, dou aula de dança, então, se eu não estou bem fisicamente, não dá certo, gente, não dá certo, é muito ruim, o esforço físico é muito grande quando a gente trabalha com a dança e tudo mais, então, se eu não me alimento bem, se eu não descanso bem, não dá certo, sabe? Inclusive, eu tive uma situação que eu tava dando uma aula, e aí com esse negócio de não dormir direito, porque ainda tem isso que às vezes eu fico dias sem dormir direito, sabe? Dormindo poucas horas. E eu cheguei, tipo assim, eu tava no meio da aula e eu dei um apagão, assim, sabe? Eu dei um apagão, eu simplesmente esqueci o que eu tinha pra fazer. Fiquei 20 segundos, eu acho, assim, parada olhando pra ninguém entendeu nada, nem eu. Até hoje não sei o que aconteceu. Até hoje eu não sei o que foi que aconteceu, que foi um apagão total, assim, eu parei, só sei que eu parei, entendeu? No meio da aula, isso, assim, é péssimo, entendeu? Então eu não consigo ter o mesmo desempenho. Então esse é um ponto. E aí, junto com esse ponto que eu coloquei de saúde, né, eu coloquei também o ponto da aparência. Por quê? Essa questão de cuidar do corpo, né, cuidar do bem-estar, também tem a ver com essa questão da estética e do ritual de se arrumar, de se cuidar e tudo mais. Por que isso também é importante para eu atingir meus objetivos? Imagina aí que eu tô aqui toda desleixada, toda esculhambada em casa, todo daquele jeito, porque a gente tá nessa situação difícil, a gente fica naquela ansiedade, naquela coisa, às vezes não tem nem cabeça assim para se cuidar direito. E aí o que é que acontece? Aparece uma oportunidade em cima da hora para eu fazer um trabalho. E aí eu tô nessa situação. Não dá tempo de se ajeitar todo assim em cima da hora e ir. E as oportunidades, elas podem aparecer assim, sabe? Então eu preciso me manter arrumada, me manter minimamente apresentável ali. Sem falar que assim, né? Também com essa questão de, como eu falei, eu divulgar minhas aulas, né? Eu ter que gravar vídeo, eu estar ali de alguma forma, né? Me expondo, estar com a minha imagem, né? Se eu estou de qualquer jeito, por mais que a gente saiba assim, o talento, né? O bom desempenho da pessoa é o que vale, mas infelizmente é aquela coisa que a pessoa bate, né, cartão de visita e você tá todo sem jeito, todo mal vestido e tal. E esse é um segundo, e esse é um terceiro ponto aí, dentro desse ponto da aparência, que é essa questão das vestimentas, né? Porque às vezes por eu estar, por exemplo, aí eu estou sem depilar minhas pernas. Aí eu vou ali fazer um trabalho rápido. Aí eu visto uma roupa, sei lá, que eu não vestiria, que não quero, porque é pra tapar, entendeu? Aí eu vou vestir, eu ia, sei lá, eu ia com um vestido, eu ia vestir uma outra coisa. Eu vou com a calça só porque, às vezes, nem a roupa que eu queria vestir, eu não tô me identificando com aquilo, aí eu já não me sinto bem por causa de uma outra coisa, entendeu? Porque eu não me arrumei, então eu visto já o que eu não quero vestir e assim vai indo. Então eu vou priorizar, né, estar organizada também para vestir o que eu quero vestir. Às vezes também tem roupas assim que eu nem me identifico mais com aquilo ali, aí eu tô vestindo aquela roupa, sabe? Enfim. Então, dá prioridade a vestir também coisas, né, mais ajeitadinhas. Não que eu vá vestir nada de luxo, porque eu nem tenho essas coisas de luxo.
mas que eu esteja de uma forma apresentável para me sentir bem também, porque sua energia fica diferente, né? Você chega, você se sentindo bem é outra coisa. Sem falar que assim, esse ponto me ajuda em uma outra coisa que eu coloquei na meta de curto prazo, que é essa questão de fazer as coisas para vender, né? Porque eu costuro e tal. Então, se eu pego até roupas que eu tenho aqui para transformar e faço disso também um conteúdo, é mais uma coisa para eu produzir lá, entendeu? E eu vou estar vestindo aquilo. Então é mais um conteúdo também, porque eu tenho coisas aqui que eu preciso reformar, roupas que eu até me identificaria mais e eu não estou fazendo isso, entendeu? Então isso é uma coisa que eu sei que vai me ajudar lá. Vai me ajudar tanto eu estar me sentindo melhor vestida com o que eu quero vestir, como também já vira um conteúdo para eu colocar nessa página lá, porque como eu falei no outro vídeo, né? Eu não sou muito boa de rede social, então essa coisa de produzir conteúdo e tudo mais, então assim, duas coisas em uma só aí que eu vou fazer com isso, tá? E aí vem o terceiro ponto. O terceiro ponto que eu pensei aqui. Eu vi dia desses um vídeo, né? Eu acho que era uma coisa assim oriental, eu não sei direito, não lembro direito, mas qualquer coisa eu coloco aqui na descrição depois se eu lembrar. E eu sei que foi uma frase que ficou assim na minha cabeça, que foi: ver o que está perto como o que está longe e o que está longe como o que está perto. Como assim que isso é uma meta para mim? Como é que eu posso entender para a situação que eu estou? O que está perto de mim hoje é uma situação de crise financeira pesada, né? Terrível. Se eu olhar para isso como está longe, eu posso não ficar tão ansiosa, porque eu não vou pegar aquela vibe de que tá tudo desmoronando, né? Que tá tudo desmoronando ao meu redor. Então, com isso, se eu vejo essa crise como algo que está longe, eu consigo pelo menos me manter mais centrada e fazer o que eu tenho que fazer no agora, fazer de uma forma melhor o que eu tenho que fazer no agora. Ver o que está longe como se estivesse perto, que no caso é o quê? Eu ver os objetivos, né? Ver as conquistas, né? O que eu vou atingir, não como algo que está longe, mas algo como se já estivesse aqui. Porque se ele já está perto de conseguir, dá mais aquele gás da gente fazer. Então eu fiquei pensando nessa frase e eu coloquei ela como uma meta e uma coisa para eu pensar, de estar com isso em mente, sabe? De ver dessa forma, né? Para me motivar mais também. E isso já me leva para o quarto ponto aqui, que é melhorar meu desempenho no que eu já faço. Para eu melhorar meu desempenho no que eu já faço, eu preciso estar focada naquilo. E aquilo que está, de alguma forma, me dando algum resultado. Como assim? Por exemplo, a questão da dança mesmo. Se hoje eu estou dando aula de dança, se hoje eu estou fazendo isso, é isso que está, por mais que minha renda seja pouca, dessa atividade que está vindo. Então, eu preciso focar em trabalhar isso, trabalhar da melhor forma e melhorar minha dança. Então, assim, melhorando minha dança, vai melhorar também meu desempenho em vídeo, em divulgação, em tudo isso. Uma coisa vai levando a outra. É aquilo, né? O que faz dar certo é a persistência. Então, eu sei que muito do que não deu certo para mim é porque eu não tive essa persistência, não tive essa coisa de continuar. Então, minha ideia agora é continuar. Quero focar no que eu já tenho agora, no que eu já estou fazendo, para que essas coisas possam crescer, né? Porque só vai crescer se eu continuar focando no que eu já estou fazendo e não ficar procurando novas coisas, porque senão eu vou estar sempre iniciando coisas e não vou construir nada, não vou fazer nada, não vou melhorar em nada. E eu preciso melhorar, porque melhorando, né, é que vai me ajudar, como eu disse, nas metas de médio e longo prazo, né? Porque aí eu vou melhorar meu desempenho, melhorando meu desempenho, eu consigo ter melhores resultados, tendo melhores resultados eu também, consequentemente, né, vou ter um trabalho com melhor qualidade e com melhor qualidade também vai me dar um retorno financeiro maior, pode me dar, né? E aí, nesse ponto, né, nessa questão do manter o foco, também me leva ao último ponto, a quinta meta que eu coloquei, que é o seguinte: falar menos com outras pessoas. Ah, mas quando a gente está passando uma dificuldade, a gente não tem que falar para o outro, a gente não tem que pedir ajuda e tudo mais. Ok, tem que pedir, gente, mas também tem um ponto aí que eu penso que seja complicado, que é o seguinte: quando a gente fala com muitas pessoas sobre a situação que está passando, as pessoas também vai ter aquela visão dela, e às vezes ela não sabe de tudo que você está passando, né? Você falar que ela vai falar muito de acordo com a perspectiva dela, né? Que às vezes é bom o olhar de uma outra pessoa, mas muitas vezes também o que é que acontece? A pessoa ela vai te dar muitas soluções e a gente que já tem uma tendência a perder o foco, acaba pegando aquilo ali
e já olha como uma nova possibilidade, uma possibilidade que talvez seja um atalho. Muitas vezes pode não ser assim. O que vai acontecer com isso? Vou ficar lá pensando naquela possibilidade que a pessoa me disse e esquecendo o que eu já tinha planejado, né? E então, eu nem cheguei a terminar de fazer o que eu estava fazendo, e aí eu fui influenciada por outra pessoa, e nessa que eu fui influenciada por outra pessoa, eu acabei perdendo o foco do que eu estava fazendo, entendeu? Então, não é legal isso. Sem falar que, né, é um gasto de energia também a gente ficar ali falando sobre essas questões da gente. O tempo que eu estou falando com uma pessoa ali, eu estou fazendo, entende? Então, não é muito proveitoso. Então, assim, é para poupar minha energia de que eu estou conversando com as pessoas ali, e eu poderia estar fazendo. Segundo, né, evitar a interferência das pessoas, porque quando as pessoas ficam falando, o que é que acontece? Perde o foco nos planos que eu mesma tinha planejado, porque eu posso ser influenciada naquilo, achar que aquilo é um atalho, uma grande resolução daquilo ali que eu estou querendo fazer, e na verdade não, às vezes só vai fazer o quê? Só vai porque assim, se eu estou fazendo o que eu estou fazendo, né, eu estou com um plano aqui, eu tô fazendo no grau 1, nível 1, nível 2, nível 3. Eu tô no nível 3, eu tenho que chegar até o 10. Aí chega uma interferência, me dá uma outra ideia. O que é que vai fazer? Eu vou começar do nível 1 de novo, entendeu? O daqui eu já tava no 3, ele não me deu resultado ainda porque eu não cheguei no 10, mas também eu não tô mais no nível 1. Só que vai chegar aquele novo que parece que é uma coisa que sobe mais rápido e aí vai ser um arriscar, entendeu? E não necessariamente uma coisa garantida. Então, eu sei que a gente pode ser influenciável, então, como eu sei que eu posso ser influenciada também por essas interferências, eu prefiro não falar. Da mesma forma também que as pessoas podem colocar no nosso planejamento, a gente faz e fala com as pessoas podem colocar a gente para baixo também. Então, tem isso. E um outro ponto, né, que pode acontecer nessa coisa de falar com o outro é o que? A gente criar a expectativa de que a pessoa pode trazer alguma ajuda pra gente. Mesmo que a gente não esteja diretamente, conscientemente objetivando aquilo, mas a gente pode inconscientemente esperar que aquela pessoa faça algo também para nos ajudar, sabendo da situação que a gente está. Sei lá, que indique a gente para uma vaga, que fale de alguma coisa, que conte para a gente de alguma coisa, que dê uma luz para a gente, que seja. E às vezes a pessoa não vai fazer nada. Então, para não correr o risco de criar essa expectativa também, de que o outro vai fazer algo e se frustrar, né? Porque aí vai dar uma sensação de frustração, e a gente, com a sensação de frustração, a gente não fica com a energia muito boa, não fica com a energia boa, não faz as coisas bem, entendeu? E além de não fazer as coisas bem, a gente vai entrar de novo naquela situação de olhar para o presente, olha só, estou só, mais uma vez, a outra pessoa não me ajudou, estou só, e aí vai criar uma situação de ficar se sentindo desesperado novamente, porque olha só, tá vendo? Não tem ninguém mais para ajudar, e aí a gente vai cair nesse lugar, esse lugar fácil, porque a situação já não tá fácil, e ainda vai cair no lugar de mais desespero, porque vai se sentir só, mais uma vez, porque a pessoa estava ali perto, soube da situação e também não se moveu, não demonstrou nada para auxiliar, né? Então, eu coloquei isso como meta de não falar com outras pessoas, ou falar menos, na verdade, falar menos, não falar com ninguém, mas falar menos, né? Então, quando a pessoa fala comigo, né? Beleza, eu posso falar alguma coisa e tal, né? Ok, mas ficar contando, falando daquilo ali, discorrendo, sabe? Não, sabe? Melhor não, tá? Então, essas foram as metas pessoais que eu pensei aqui, que vão, acredito eu, me ajudar a atingir os objetivos que eu coloquei, atingir, né, o plano de ação que eu fiz para curto, médio e longo prazo. Então é isso, e aí num próximo vídeo, provavelmente, eu vou falar do que eu tô fazendo de diferente agora, né, que eu observei, eu tô tomando como uma atitude diferente do que da outra crise financeira que eu passei e que não deu certo. Então a gente passa por essas coisas e tem que tirar algum aprendizado. Então, o que eu aprendi que não deu certo lá e que eu estou fazendo diferente agora, provavelmente vai ser o tema do próximo vídeo. Então, se você quiser, está convidado a acompanhar também o próximo vídeo dessa série, que se tudo der certo, eu vou gravar esse vídeo também para contar o que é que eu estou fazendo de diferente agora, de uma forma que isso me ajude a sair de uma forma mais sustentável dessa situação que eu estou agora, tá bom? Então é isso.